Olá, meu querido, este é o nosso vídeo 328. Eu sou Cássio Panucci, um cristão normal que também é pastor na cidade de Assis. Esse gatinho novo aqui é uma hóspede, deixaram aqui na minha porta e está já para adoção. Meus queridos, nós vamos conversar sobre o Espírito Santo te transformará. E o texto que nós vamos começar está em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 10, verso 6. Olha lá o que diz a palavra de Deus. O Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Essa aqui a unção é uma gatinha, siamesa, fêmea. Isso. Esse texto fala da unção de Davi de Saul como rei. Saul está sendo preparado para se tornar rei. O Senhor envia o profeta Samuel com uma ordem para ungí-lo. E o Samuel faz a parte dele, né? Derrama o óleo e avisa-o: olha, vão acontecer algumas coisas para você se fortalecer, para você saber que é Deus que está fazendo isso, que não são as instituições, os homens, as religiões, é o próprio Deus que está agindo, né? Aliás, quando nós somos chamados para alguma coisa, para fazer alguma coisa para Deus, tem que ser por Deus, né? Mesmo que ele use homens, mesmo que ele use alguns da igreja, ele pode usar um profeta, um apóstolo, isso é normal, um pastor, mas tem que vir de Deus, né? Não pode vir de interesses humanos, né? Não pode vir de instituições, né, que formam as pessoas, e agora você é pastor porque você foi promovido, né, de tanto estudar a Bíblia. Aí não é assim. O chamado vem de Deus, né? Deus chama as pessoas, elas estão lá no curral cuidando das ovelhas. Deus chama as pessoas, elas estão aí que nem o Saul procurando as jumentas do pai que tinham sido perdidas. Ele chama, ele que faz as coisas, ele é o protagonista de tudo na obra de Deus. Esse protagonista chama-se Espírito Santo de Deus. Por isso que nós precisamos estar na comunhão plena com esse Espírito, constante, diária, para que nós possamos entender o que ele está fazendo e perceber os detalhes das coisas que ele está fazendo, né? Então, olha o texto lá: o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Então, o profeta já avisou a Saul que coisas sobrenaturais começariam a acontecer com ele, né? Coisas do tipo, ele que nunca tinha profetizado, agora ia profetizar. Ele ia encontrar um grupo de profetas e ia profetizar com eles, no meio deles, né? Então, estes sinais, né? Olha lá, 7. Quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão para fazer, porque Deus é contigo. Esses sinais mostravam que o Espírito de Deus estava em Saul, né? Não para sempre, que nem para os cristãos, né? Quem nasceu de novo, né? O Espírito de Deus transformou o seu espírito e mora lá para sempre, eternamente, né? Não tem a menor intenção de sair de lá, de te largar porque você fez isso ou fez aquilo, ou deixou de dar o dízimo, ou sei lá o que. Simplesmente, ele sendo Deus, ele sabe tudo o que vai acontecer com você antes de te chamar para a obra de Deus, ou chamar para ser filho dele. E ele não vai ficar mudando de 5 em 5 minutos, de semana em semana, de mês por mês, a opinião dele a respeito de você. Ele te chama de filho de Deus, né? É lógico que há um crescimento, há uma conversão, há as outras coisas também, mas a resolução de Deus é firme, né? É para sempre, ok? Então, aqui Saul é transformado e ele começa a falar, né? Profetizar e fazer coisas que antes ele não fazia. 9. Virando Saul as costas para se apartar de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. Então, os sinais acontecerem é prova de que a coisa veio de Deus, né? Quando os homens fazem,
as palavras caem por terra, né? As coisas são faladas, né? Acontece lá que nem o profeta Ananias diante do profeta Jeremias, né? Ele passou uma vergonha, um carão, né? Por ter tentado amenizar o que ia acontecer com o povo de Israel, mas ao final acabou até morrendo por profetizar coisas que Deus não falou para profetizar. Todo mundo que usa o nome de Jesus, que fala da palavra de Deus, tem que ter muito cuidado, né? Lógico que na Nova Aliança Deus não está interessado em ficar matando as pessoas e ficar mostrando esse tipo de poder, mas é muito perigoso falar coisas que Deus não falou para falar, né? Ok, então Deus lhe mudou o coração. Veja que coração no Velho Testamento é o conjunto de alma e espírito, né? Ele teve que ter uma transformação para que ele pudesse profetizar, para que ele pudesse servir, né, como rei, né? O rei naquela época, né, ele tinha essa função de pegar a ideia de Deus, né, de conduzir nas batalhas em vitória, fazer uma porção de coisas pelo povo, tomar resoluções, julgar. Então Deus transformou. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo faz com que você leia a Bíblia constantemente, diariamente, e comece a ver os detalhes. Por exemplo, olha aqui, Marcos 16, 7, Jesus ressurreto. Mas ide dizei a seus discípulos, na verdade é o anjo que está falando, né? Ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse, né? Veja que ele destacou Pedro, né? Pedro tinha negado Jesus, né? E com essa atitude ele não era mais discípulo, né? Então ele destaca, né? E a Pedro. E o Atmani, né, um homem de Deus aí de 1920 para até 1950 lá na China, ele conseguiu ver, né, entender que esse destaque queria dizer que Pedro já não fazia parte dos discípulos, porque Pedro vai ser reconstituído lá no João 21, né? Nós todos já sabemos essa passagem. Meu querido, eu oro para que Deus te dê a noção perfeita do que Ele quer fazer, tanto na parte grande, na parte geral, quanto nos detalhes da sua vida. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Até a próxima quarta-feira, quando fazemos as nossas lives, nosso canal MPP Cássio Panucci.